Oi, gente, eu sou a professora Railane. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o trabalho de conclusão de curso, mais especificamente para os alunos do curso de Engenharia de Computação, do qual eu sou professora das disciplinas de TCC 1 e 2. Então eu resolvi gravar uma série de vídeos de modo que fique documentado, que vocês sempre possam consultar quando precisarem. E além disso, eu também resolvi disponibilizar para que outras pessoas de outras instituições ou que outras pessoas de outros cursos também possam usufruir desse conhecimento. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar um pouco de um checklist possível para vocês construírem a ideia do TCC de vocês nesse primeiro momento. Sendo assim, nós vamos então começar a falar um pouquinho aqui do trabalho de conclusão de curso. Bem, os cursos de nível superior, em sua grande maioria, exigem que para o aluno se formar, para ele concluir o curso, é necessário fazer um trabalho, o que chamamos de trabalho de conclusão de curso, também conhecido como TCC ou monografia. Esse trabalho visa unir ali vários conhecimentos que o aluno obteve durante o seu curso de graduação e de modo a colocar em prática esses conhecimentos. Além disso, além de colocar em prática, também de escrever de forma científica como esses conhecimentos podem ser estruturados a partir de determinado tema. Então, quando a gente fala de escrever de forma científica, a gente também está falando que existe um método de escrita, um caminho para se percorrer, e por isso a gente vai falar aqui desse caminho ou desse possível caminho que vocês podem percorrer para construir o TCC de vocês. Vamos lá então. Veja só, primeira coisa é que você precisa criar a sua rota, imaginar o ponto de partida e o ponto onde você quer chegar para construir o seu trabalho de conclusão de curso, tá? Sendo assim, tendo um ponto de partida e um ponto onde você pretende chegar, o seu farol, o seu objetivo, você tem que percorrer algumas coisas no meio desse caminho, certo? E é justamente isso que a gente vai definir aqui juntos. Eu vou falar, obviamente, nesse primeiro vídeo de uma forma muito genérica, de modo que dê para se encaixar aí toda essa estrutura, todo esse roteiro em qualquer tema que vocês pretendem trabalhar aí dentro da engenharia de computação ou dentro de qualquer outro curso, tá? E esse roteiro, ele tem algumas partes que são fundamentais e não podem faltar em seu projeto. Então, vamos ver a primeira parte que você precisa fazer. Por isso, eu fiz aqui um checklist, né, dos primeiros passos que você deve percorrer. Primeira coisa que você deve pensar, poxa, eu quero fazer o meu trabalho de conclusão de curso, eu preciso fazer para concluir o meu curso, porque eu estou pegando a disciplina pela primeira vez no meu curso de graduação, etc. E aí, nós precisamos pensar. Primeira coisa que você vai pensar, qual é o tema que você quer trabalhar? Esse tema, de preferência, tem que ser um tema que você goste de trabalhar, que lhe dê prazer de pesquisar a fundo, de estudar sobre aquele tema, estudar não apenas a prática, mas também a teoria. Então, a primeira coisa é, eu quero um tema. Por exemplo, eu vou falar aqui sobre robótica educacional, porque eu sou da área de robótica educacional e vou sempre utilizar como exemplo. O meu tema é robótica educacional. Bem, mas dentro da robótica educacional existem vários subtemas. Eu preciso definir o que necessariamente dentro da robótica educacional eu quero trabalhar. E quem pode me ajudar nessa escolha? Bem, logo depois que você pensar em um tema geral, que você gosta de trabalhar, que você tenha visto durante o seu curso, você vai procurar um orientador, professor do seu curso, da sua universidade. Certo? Esse professor orientador, ele vai, como o próprio nome já diz, te orientar nesse percurso. Ele vai dizer, não é bem assim, vai por aqui ou vai por ali. Ele vai dizer, te ajudar na caminhada. Ele não vai fazer nada para você. Ele vai te ajudar a caminhar, tá? Te orientar. Depois que você procurou o seu orientador, você vai mostrar o seu desejo de pesquisa para ele, o seu tema, e ele pode até mesmo te ajudar a delimitar esse tema. É uma escolha
obviamente sua, porque o trabalho é seu, mas o seu orientador pode te dar algumas dicas de trabalho sobre o seu tema, dizer onde você pode pesquisar mais aprofundado sobre aquilo, né? Te ajudar mesmo até a escolher esse tema e com base também na experiência de vida que ele tem, tá? Então ele pode te ajudar nesse sentido. Então procure um orientador que possa, de fato, te ajudar. Terceiro passo do seu checklist. Olha, eu já pensei no meu tema geral, já escolhi o meu orientador, estou conversando com o meu orientador. O que eu tenho que fazer? Definir um tema bem específico dentro do meu tema geral. Então, lembra do exemplo que eu dei sobre a robótica educacional? Bem, deixa a robótica educacional no cantinho e eu vou estudar alguma coisa muito específica dentro da robótica educacional. Então, eu vou, por exemplo, estudar o desenvolvimento de um protótipo de baixo custo para ensinar crianças do ensino infantil a linguagem de programação, introdução à linguagem de programação, introdução ao pensamento computacional, introdução à robótica educacional. Então, veja bem, eu peguei o tema geral, que é robótica educacional, e pensei em criar um protótipo, desenvolver um protótipo para auxiliar no ensino de robótica educacional na educação infantil. Então, eu peguei o meu tema geral e delimitei. Eu quero fazer um protótipo. Como eu posso delimitar ainda mais? Por exemplo, eu posso fazer um protótipo utilizando a plataforma Arduino ou utilizando outra plataforma. É só uma forma de exemplificar para vocês que vocês precisam delimitar o tema, dizer exatamente qual é o ponto dentro daquele tema geral que você pretende estudar, certo? Feito isso, nós vamos então para os próximos passos do nosso checklist, que é encontrar uma questão de pesquisa. Ou seja, na verdade as coisas não se separam, né? Dentro do meu tema eu preciso encontrar uma questão de pesquisa ou a questão de pesquisa. Dentro da questão de pesquisa, você pode encontrar um tema específico. Então, por exemplo, uma problemática dentro da robótica educacional é que não temos muito material de baixo custo disponível para ensinar crianças da educação infantil. Isso é um problema dentro do tema robótica educacional, uma questão de pesquisa. E para responder essa questão de pesquisa, para resolver esse problema, eu vou desenvolver o meu protótipo. Certo? Então, eu encontrei uma questão de pesquisa e aí, depois de encontrar uma problemática, um tema que resolva aquele problema ou uma problemática dentro do tema que eu desejo trabalhar, eu vou definir os meus objetivos de pesquisa. O que são os objetivos de pesquisa? É aquilo que eu quero alcançar com a minha pesquisa. O que eu quero? Eu vou querer estudar se aquele protótipo, investigar aquele protótipo para saber se ele vai ser útil ou não na educação infantil, ou simplesmente, se eu for fazer uma pesquisa básica, eu posso ter como um objetivo geral desenvolver o protótipo. E para desenvolver o protótipo, eu preciso alcançar objetivos mais específicos. Mas a gente vai falar em uma outra aula sobre os objetivos, tá? Nós vamos utilizar aí alguns verbos, os objetivos sempre usam verbos, precisamos falar disso de forma mais detalhada. Aqui, por enquanto, nós só estamos falando do checklist. Pronto, escolhi o tema, escolhi o meu orientador, escolhi a questão de pesquisa, escolhi os objetivos, o que eu quero alcançar. E daí, depois disso, eu vou então pesquisar sobre o tema. Eu escolhi, agora eu vou pesquisar, fazer uma seleção de textos confiáveis, não vale Wikipédia e não vale também blogs, muitas coisas genéricas. É bom sempre procurar artigos científicos, procurar também monografias, né, TCC sobre o tema, dissertações de mestrado, de doutorado, artigos de fato científicos, né? Artigos coisas acadêmicas, textos acadêmicos. Então, vou fazer uma seleção de textos e deixar numa pasta, guardadinhos lá. Fiz a minha seleção de textos, depois eu vou tirar um tempo para ler esses textos, conhecer. Lembre-se que a leitura é fundamental para a escrita. Como você vai escrever se você não lê, né? Então, a gente precisa das duas coisas. Então, você vai selecionar os textos, ler
E eu sugiro que você também faça o fichamento. O que é o fichamento? Um resumo das partes importantes do que chamou sua atenção naquele texto, anotar alguns tópicos, anotar as páginas que você acha que vai utilizar depois como fonte no seu TCC, tá? Então, você vai ler e fazer os fichamentos. Depois, eu já escolhi tudo o que eu já falei, já li, já fiz os fichamentos. A gente pode também elaborar uma estrutura básica para o seu TCC. O que é a estrutura básica? É com base no que você leu, com base na sua questão de pesquisa, nos seus objetivos e no seu tema, quais são os tópicos que precisa ter no seu documento de texto? O que você precisa escrever lá? Você vai fazer uma estrutura básica como forma até mesmo de estruturar o seu pensamento, tá? Você vai escrever ali os tópicos que você precisa. É uma estrutura básica mesmo. E agora, nós vamos entender que estrutura básica é essa? O que é de básico, mais básico do básico que eu preciso ter e não pode faltar no meu TCC. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para ele não ficar longo e para você também voltar, se quiser assistir, anotar suas ideias. E o próximo vídeo nós vamos falar justamente sobre a estrutura básica do TCC, o que não pode faltar no seu TCC, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!